Aleluia! O Senhor é bom. Ele está aqui e Ele vai falar comigo e contigo. Amém? Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19. Mateus 16, a partir do verso 13, nós lemos: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor aplique a palavra dele na nossa vida, nos dê entendimento para que nós possamos discernir aquilo que ele tem para nós nesse dia. O verso 13, ele diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Vamos entender um pouco a localização de Cesareia de Filipe, que hoje não se chama mais assim. Cesareia de Filipe hoje chama Bânias, e está localizado bem próximo ali da colina do Monte Hermon. Monte Hermon, há alguns domingos atrás, nós falamos que é o lugar mais alto de Israel. E nas imediações do Monte Hermon, nós temos aí a cidade hoje chamada de Bânias, que era na época de Jesus, Cesareia de Filipe. E tem uma característica até hoje, claramente, naquele lugar, para quem vai a Israel, pesquisei muito sobre isso essa semana. A cidade de Bânias, ela foi dedicada ao deus Pan. Eu vou pedir a diaconisa Celina que coloque a imagem para a gente ter uma ideia. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar na flauta de Pan. A flauta de Pan, ela tem a ver com essa entidade. O deus Pan, ele tinha corpo de homem e ele tinha as pernas como patas de bode e chifres de bode. Ele tinha essa característica de parte homem e parte bode. E essa cidade, ela lá tem até hoje, lá a arqueologia consegue nos ajudar nisso, o templo ao deus Pan. Claro que hoje esse templo ele foi destruído. O templo do deus Pan, ele ficava, daqui a pouco nós vamos ver a figura, numa espécie de região realmente pagã. O deus Pan é um deus grego, né, da mitologia grega. E o povo adorava Pan pelo medo, porque se ele fosse desagradado, se ele não estivesse feliz, ele gerava pânico nas pessoas. Daí a nossa palavra pânico no vocabulário. A palavra pânico vem de Pan. Ela vem exatamente desse Deus Pan. E o transtorno do pânico tem relação com essa ideia de misturar medo e ansiedade nas pessoas. Essa figura da caverna, eu vou pedir a diaconisa Celina para colocar ali,
Essa aqui é uma simulação, uma foto de simulação. Para quem vai nessa região, tem uma placa ali bem nessa região com esta foto. É claro que não existem mais esses templos. Eles foram destruídos e daqui a pouco a gente vai ver o que tem lá hoje. Mas ali vocês têm uma noção de que aqui do lado direito tinham templos a outros deuses. Esse templo do meio era Zeus, que era na mitologia grega altamente considerado. E aqui onde tem a setinha amarela, você tem ali o templo ao deus Pan. Era uma região pagã onde o povo ia oferecer sacrifício a esses deuses. Mas Pan era o espírito territorial daquele lugar. Era ele que estava no comando daquele lugar. E nós vamos entender melhor esse texto, talvez como nunca você tenha lido hoje. Por quê? Se vocês observarem atrás do templo, vocês enxergam o quê? Aquela caverna, uma gruta grande, escura, né? E agora eu vou pedir a diaconia Celina para mostrar outra foto, que é a foto atual, é a foto real. Quando você for a Israel, quando nós formos a Israel, nós vamos lá e nós vamos encontrar ali na entrada daquela caverna, que ficava atrás do templo, como eu mostrei ainda há pouco, né? Agora há pouco, na imagem, ali as pessoas ofereciam sacrifício de bodes a Pan. Lembra? O deus Pan era parte bode, parte humano. Então as pessoas compravam os bodes perto dessa região e elas ofereciam o bode, elas matavam e jogavam ali. No fundo, é uma caverna muito profunda. E lá no fundo tem uma nascente de águas. Essas águas, todas as águas dessa região que está ali bem próximo do Hermon, elas vão como afluentes, são 3 rios, um deles é o rio de Ganas, vai chegar no Rio Jordão, que a gente conhece, né? A gente conhece mais. Então, ali as pessoas matavam os bodes e jogavam os bodes nesse buraco quase sem fundo, de tão escuro, tão profundo, e as águas ficavam cheias de sangue. E aquele cheiro ruim, daqueles vários bodes mortos, aqueles animais mortos ali ficava um cheiro de sangue, aquela cor horrível e aquele buraco escuro. E ali então as pessoas diziam que era como o portão do inferno, ou a porta do inferno. Então este lugar, ele ficou conhecido como a porta do inferno. Agora a gente vai entender o primeiro versículo desse texto. O primeiro versículo diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o filho do homem? Então Jesus estava provavelmente onde? Nessa região, porque logo depois ele começa a sinalizar algumas coisas bem claramente em referência às portas do inferno, que agora você já entende que tem lá até hoje e que o nome é exatamente esse. E também entende por que foi dado. Então, a história narra, né, e eu ouvi inclusive uma guia turística falando sobre isso, a história narra que quando eles jogavam aquele animal morto, aquele bode morto, era só bode, eles jogavam ali, se o bode afundasse naquelas águas, significaria que Pan recebeu um sacrifício e se agradou. E se o bode não afundasse, eles teriam que repetir o sacrifício. Eles voltavam lá, compravam outro animal, matavam e jogavam ali. Então vocês têm, eu acho que agora, uma ideia de como que era difícil muitas pessoas fazendo isso ao mesmo tempo naquele lugar. O verso 15 e o verso 16 do texto diz: mas vós, continuou Jesus, falando para os discípulos, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro:
e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus perguntasse a mesma coisa para mim e para você, qual seria a resposta? Jesus perguntando: o que eu sou para você, Chico? Quem eu sou para você, Diácono João Luiz? Quem eu sou para você, Lucas? Quem eu sou para você, Emerson, Rosa, Diaconia Celina, Pastor Lucília? O que nós responderíamos a essa indagação de Jesus? O verso 17 diz: Então Jesus lhe afirmou, devolvendo para Pedro: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, que era o nome dele. Bar-Jonas é filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. A revelação de Deus, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não estivermos ligados ao Espírito Santo de Deus, vamos entender as coisas espirituais do nosso jeito, não do jeito de Deus. Porque não vai ter o quê? Revelação. Verso 18 diz: Também eu te digo. Agora é Jesus dizendo. Primeiro Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizes que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Agora ele diz: Tu és Pedro. Jesus configura Pedro, a clareza da identidade dele. Tu és Pedro, Petros no original. E sobre esta pedra, pedra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Eu vejo Jesus como se estivesse fazendo um ato profético. Ele levou o povo lá na madeirinha e mostrou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Tu és Pedro. Eu sempre entendi que Pedros aqui no original era Petros, mas eu fui entender melhor. E Petros é o quê? Pedra pequena, fragmento de pedra. Tu és Pedro, essa pedra pequena. E sobre esta pedra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, sobre Jesus, que é a rocha, Petra, a pedra grande, edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, ela está edificada nele, Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação que o Senhor Jesus conferiu a Pedro fez com que ele tivesse clareza de quem ele era em Cristo. Ele é uma pedra pequena tirada da rocha. Nós precisamos nos ver assim também. Pedras que são tiradas da rocha. 1 Pedro 2, e é o mesmo Pedro que, quando escreve a sua carta, ele faz essa afirmação. 1 Pedro 2, 4 a 6. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem é essa pedra que vive? Jesus. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Jesus diria que você hoje é pedra viva dele. Desculpe. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Efésios 2, 19 e 20 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Estamos firmados em Cristo. Ele é a nossa rocha.
Você está firme na rocha que é Cristo, ou você está intimidado e com medo, sendo influenciado por pão? Hoje nós entendemos que a intimidação, uma das entidades geradoras de intimidação no mundo espiritual é pão. O Deus que gera medo, a entidade que gera pânico. Nós estamos na rocha entendendo em quem nós temos crido, ou nós estamos vivendo sobre a influência do medo, a influência de pão. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem é o verdadeiro amor? O amor incondicional de Deus é Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Mas é interessante, não prevalecerão como assim? É quando a igreja avança, queridos. A gente não pode entender esse texto como o inferno vem e a igreja vai resistir. Não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é que marcha na direção das trevas para pegar de volta tudo que o inimigo roubou? É a igreja. É a igreja. Nós precisamos ir na direção das trevas e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós que o inferno roubou. A igreja precisa marchar e tomar de volta o que o inimigo roubou. Quando o reino de Deus avança, as trevas têm que recuar. Aleluia! O que o inimigo tem roubado da sua vida ao longo dos anos? O inimigo tem roubado a sua paz? O inimigo tem roubado seu casamento, o brilho do seu casamento, os seus filhos, suas finanças. O que o inimigo tem tentado desnortear você? Qual é a área da sua vida que o inferno precisa cair? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas qual é a igreja que tem autoridade para vencer o inimigo? A que está firmada na rocha. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É contra essa igreja que avança, em nome de Jesus, firmada nele, que vai ser vitoriosa em nome de Jesus. 1 João 3, a parte B do verso 8, só a segunda parte, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê, irmãos? Para destruir as obras do diabo. Vamos repetir? Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você pode repetir esse texto? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 2025 é tempo de avançar, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós precisamos ir, precisamos marchar, precisamos dar conta que estamos firmes na rocha. E é quando nós avançamos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E quando a igreja é igreja firmada na rocha, que ela é mais do que vencedora, como diz a palavra, em Cristo Jesus. Que eu e você tenhamos clareza pelo Espírito Santo do nosso lugar e avançarmos como igreja. Eu quero que você feche seus olhos agora. Nós vamos orar, mas eu quero que você pense nessas áreas que são mais difíceis na sua vida. Sempre tem uma área mais desafiadora na nossa vida. Coloque agora essa área nas mãos do Senhor e comece a perceber o Senhor liberando sobre você autoridade. É Ele que tem toda a autoridade, mas Ele nos dá
Ele delega a autoridade dele para a sua noiva, para a sua igreja, para o corpo de Cristo que somos nós. E comece a ver essa área da sua vida que está difícil para você, sendo vitoriosa na sua vida. Comece a profetizar a mudança dessa área em nome de Jesus. Comece a declarar, comece a treinar o que vamos fazer domingo que vem no culto profético. Vai cair toda a influência das trevas nessa área da minha vida, em nome de Jesus. Comece a ver portas abertas pela fé. Comece a ver pela fé. Um tempo novo, comece a ver pela fé. Um tempo de maior ousadia na presença do Senhor. Comece a se ver revestido da autoridade do Senhor. E mais do que vencedor, pelo que a palavra dele nos garante, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse esclarecimento, Senhor amado. Deus, entendemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja se levanta destemida, ousada, cheia de autoridade no teu nome, Pai. Revista a tua igreja de autoridade neste lugar. Em nome de Jesus, dá-nos olhos espirituais, Senhor amado. Em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, as nossas pernas para marcharmos, ó Deus, na direção de todo o terreno do inimigo e tomarmos de volta tudo aquilo que ele roubou. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós estamos firmados naquele que nos dá vida e vida em abundância. Cremos assim, recebemos essa palavra com alegria, Senhor, e nos colocamos como teus filhos, o teu exército em novo pacto, o teu exército onde estivermos, Senhor, em nome de Jesus, que onde cada um de nós chegar, tenhamos a clareza que o reino de Deus se vê. Aleluia! Dá-nos esse discernimento, dá-nos essa revelação, Espírito Santo de Deus, e que possamos, ó Deus, em 2025, Senhor, já a partir de agora, por que não, caminharmos, ó Deus, em novidade de vida, firmados na rocha, destemidos pela autoridade que só o teu poder, a tua, Senhor, presença libera sobre nós. Toda fraqueza, nós declaramos vencida na autoridade do nome de Jesus. Declaramos desbaratados todos os inimigos de Deus na nossa vida, nessas áreas, Senhor, mais difíceis. Declaramos a tua presença nessa área mais difícil. Declaramos, Senhor amado, a tua provisão, o teu girar, Senhor amado, sendo manifesto, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que a última palavra é a tua. Que haja em mim e neste ministério, Senhor, olhos e ouvidos espirituais e corações sensíveis à tua voz, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua semana, sua vida. Levante sua cabeça, guerreira, guerreiro. O Senhor é contigo.